Muito bem, senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos ao nosso curso preparatório para o Banco do Brasil, cujo cargo em vista é o cargo de escriturário, a banca é a Sesgran Rio e esse curso é um intensivo. Então, vale lembrar que você que já vem se preparando aí ao longo dos meses, vai agora fazer uma grande revisão, passando por cada um dos tópicos do edital. Então, vamos lá, galera. Está aqui o início do nosso curso. Eu tenho algumas considerações a fazer antes de começarmos efetivamente os assuntos do nosso curso. Então, esse aqui é o seu edital, tá? Banca Sesgran Rio, Banco do Brasil, são esses 10 itens aqui que constam no seu edital. Como é que a gente vai trabalhar esse curso intensivo? Como o próprio nome já diz, é um curso intensivo. Então, galera, o ritmo dele é um ritmo mais acelerado. A vantagem é que você pode pausar o vídeo a hora que você quiser, para de repente copiar ou assistir novamente, tá? Então, não estranhem se o ritmo for um pouquinho mais acelerado, porque é típico desse curso mesmo, ok? Para facilitar a sua vida, eu coloquei basicamente toda a teoria em slide, eu vou escrever pouquíssimo, os exercícios também, então para facilitar e para a gente ganhar tempo no nosso curso. É importante que você entenda o seguinte, todos os itens do edital serão trabalhados. Acontece que determinados itens vão ser trabalhados com uma teoria um pouco mais aprofundada. Por exemplo, se a gente considerar esse item aqui, ó, 3, emprego das classes de palavras, esse é um item que o aluno precisa ter uma boa base disso. Só que ao mesmo tempo que eu vou trabalhar com você a teoria, eu vou já introduzir alguns exercícios. Lembrando que alguns itens eu vou trabalhar de maneira concomitante. Como assim, professor? Você vai perceber que quando eu estiver falando do emprego das classes de palavras, hora que chegar lá na parte da conjunção, eu já vou falar para você sobre as orações. Aí as orações se encaixam aqui, ó, construção frasal. E ao falar de orações, eu vou falar das conjunções que já se encaixam aqui no 10, emprego de conectores. Então, o tempo todo eu vou sinalizar para você, ó, agora nós estamos no item tal, para você não se perder. Mas eu quero deixar bem claro que isso não é uma falsa promessa. Quando eu digo a você que nós vamos trabalhar todos os itens do edital, vamos sim. Mas a gente não vai fazer assim, ah, pessoal, item 1, ortografia, pá. Item 2, pontuação, pá. Item 3, não vai ser assim. Alguns itens, até mesmo, porque eles são itens que se mesclam ao longo aí das provas, vocês vão ver. Em uma questão, a gente já vai ter a abordagem da sintaxe, da própria conjunção, um aspecto morfológico, um aspecto de pontuação. Então, os assuntos todos serão trabalhados, vocês podem ficar tranquilos. E uma outra observação é a seguinte, determinados pontos do edital, eu escolhi trabalhar de uma maneira pragmática, prática, exercício. Por exemplo, ortografia oficial, nós vamos começar já. Trabalhei só com exercício, para te mostrar como a banca cobra isso. Então, é importante que você entenda que esse curso aqui é um curso intensivo e que na parte de português, pelo menos, eu vou te dar as diretrizes do que você deve aprofundar. Então, alguns pontos eu vou falar, galera, isso aqui você deve se aprofundar, estuda, pega um livro, quer ver um exemplo? Conjugação verbal. Claro que eu não vou ficar aqui conjugando os verbos, ainda mais em um curso intensivo. Nem no curso regular eu faço isso. Mas quando chegar na parte de conjunção, eu vou falar, ó, Sesgran Rio cobra. Então, vale a pena estudar essa conjugação verbal. Tudo bem, galera? Então, feitas essas considerações iniciais, só para você se familiarizar, você pode pegar esse material, você vai ticando aí todos os itens, até mesmo para você verificar se o que eu falei aqui é verdade. Lógico que é, né? Mulher não mente, então é verdade, a gente vai trabalhar tudo bonitinho. Beleza? Ok. Feitas essas considerações, vamos então agora dar início ao primeiro tópico, ortografia oficial. Então, vamos lá. Aqui, galera, a gente vai, então, trabalhar daquela maneira que eu expliquei para vocês, tá? Com a prática. Como é que a Sesgran Rio cobra a ortografia oficial? É claro que a ortografia oficial é um assunto gigante, mas eu trouxe aqui algumas questões que vão te dar diretrizes. Então, vamos para a primeira questão. Olha, o curso está super atual, né? Nós estamos gravando em 2013, seu concurso é agora, fevereiro de 2014. Então, peguei provas basicamente de 2012, 2013, nível médio aí, se assemelhando bastante ao que você vai encontrar na sua prova. A primeira questão já diz o seguinte, ó, ao escrever frases que deveriam estar de acordo com a norma padrão, um funcionário se equivocou constantemente na ortografia. Ele só não se enganou em... Então, aqui a gente tem um exemplo de
questão que vai trabalhar exatamente como se escrever, né? É aquela história, se berinjela é com G ou com J, é aquela história se exceção é com C cedilha ou com 2 S. Essa parte de ortografia, para aqueles que tiverem mais interesse, eu sugiro que você estude da seguinte maneira: resolvendo questões. Então, você vai pegar, entra em um site de questões, só de resolução de questões, e começa a resolver questão de ortografia. Ao aparecer, então, uma questão com palavras, né, que você, de repente, não sabe, o que você vai fazer? Você vai procurar no dicionário, gente, hoje em dia tem dicionário online, na própria internet você encontra isso, e aí, ao identificar a correta grafia daquela palavra, qual vai ser o seu procedimento? Treinar 3 vezes. Pode parecer uma coisa boba, lá da época da tia Maricleia, mas, galera, é assim que a gente treina ortografia. É assim que a gente treina e memoriza ortografia. Não adianta você ficar falando, exceção é com X depois C cedilha. Não adianta, tá? Não adianta. Você realmente tem que treinar, ok? Então, vamos lá? Ele quer aqui, ó, ele só não se enganou. Quando tem esse não, claro que ele quer a questão verdadeira, aquela que está, então, escrita de maneira totalmente correta. Uma outra observação que eu esqueci de falar no início, mas posso falar agora sem problema algum. Todas as vezes que a gente se deparar aqui com a resolução de uma questão, qual é a dinâmica do curso? Aí mesmo eu sugiro que você pare, resolva a questão antes, depois você continua a dar andamento aí no vídeo para que você confira, então, com o meu gabarito. Nunca resolva junto comigo, porque vai ser uma perda de tempo enorme, tá? É melhor que você resolva, acertando ou errando, não tem problema, e depois, então, você vai ouvir as explicações. Então, considerando que você obedeceu, né? Deu pausa, beleza, resolveu a questão, vamos agora resolver. Por uma questão didática, nós vamos começar pela letra E. Ok? Então, vamos ver qual que está correta, qual é a letra que está totalmente escrita aqui de maneira correta. Vamos lá. Letra E. Sem maiores pretensões, o time venceu o jogo e se classificou para a final. Galera, o erro aqui está nessa palavra. Pretensões, que não é com C cedilha, é com S. Então, agora entra o teu treino. Se você não sabia disso, o que você vai escrever? Pretensões 3 vezes, né? Que é derivada da palavra pretensão, que é com S também. E aí você vai treinar 3 vezes aí no seu material, no cantinho da folha. Então, a letra E tá falsa, tá errada. Letra D. Sem hesitar, as crianças correram para os brinquedos do parque. Qual é o erro aqui, pessoal? É a palavra hesitar. O examinador tentou confundir você com o êxito. De fato, existe o êxito. Esse êxito aqui, ó, existe. Mas esse êxito aqui é o prêmio, né? É o alcance de uma meta. Então, ele teve êxito nos seus projetos, ele alcançou as metas propostas, né? As metas perseguidas. Tem esse êxito que é, de fato, com X. Agora, esse hesitar aqui, que é o significado sinônimo, né? De titubear, quer dizer, sem hesitar, sem pensar 2 vezes, esse hesitar não é assim que se escreve, galera. Esse aqui é com H e S. Então, muito interessante essa questão. Vale lembrar que isso aqui foi uma prova de nível médio, então pode ser que na sua apareça também uma questão parecida com essa, tá? Esse hesitar aqui é com H e com S, vale a pena você treinar 3 vezes. Na letra C de homens, nós temos a sentença. Porque o sapato deslizou na lama, a mulher foi ao chão. Aqui o erro, galera, está no verbo deslizar, que não é com S, é com Z, né? Então, aqui o correto seria o sapato deslizou, com Z, tá, galera? Então, vale a pena vocês também treinarem isso aí. Na letra B, a beleza da duquesa era realmente de se admirar. O erro aqui, galera, tá na palavra beleza, que é com Z, né? Duquesa é com S. Duquesa tá correto, galera. Duquesa, marquesa, geralmente esses substantivos aqui com esse sufixo "esa" aqui são com S. Agora, beleza, aí é com Z. Então, vale a pena também treinar 3 vezes. A letra correta é a letra A, né, galera? Na letra A não houve engano, olha lá. O homem foi acusado de estuprar várias vítimas. A letra A é a resposta da nossa questão. É estupro, não é estrupo, né? Não é estrupada, não é estrupar. Essa aqui também clássica, sempre cai. O correto é estuprar. Tudo bem? Então, é o que eu estou querendo te dizer.
O perfil da banca que você vai encontrar é isso aqui, questão Sesgran Rio, óbvio, né? Claro que eu não ia colocar uma questão de outra banca aqui no seu curso, lógico que não. Então, galera, é isso que eu tô falando. Não dá pra gente ficar treinando todas as palavras. O ideal é você resolver questões, né? E aí, de repente, pô, peraí, tô em dúvida do que é com S ou com Z. Aí, quando você vai ao dicionário, aí você já compara com a Marquesa e assim vai ganhando vocabulário, ok? Muito bem. Temos mais uma questão para a gente trabalhar a ortografia oficial. O que, que pode cair? E essa é clássica. O uso dos porquês. Isso aqui vira e mexe, aparece em várias provas de todas as bancas, mas vamos nos ater aqui a Sesgran Rio. Então, vamos lá. Provinha também de 2012 da Liquigás. No segundo parágrafo do texto, a autora propõe uma relação de causa e efeito para justificar o seu ponto de vista sobre o tema abordado a partir do emprego do conectivo porque, cuja grafia é orientada por seu valor gramatical. Então, olha só, até aqui já temos uma informação interessante. O próprio enunciado já nos explica que a palavra porque, quando ela é grafada dessa maneira, vale dizer, junto e sem acento, ela tem um valor de causa, né? Ela tem um valor de causa. Então, aqui nós temos um dos usos do porquê, um dos usos é exatamente, olha aí agora a gente já fazendo o estudo das classes gramaticais, é a existência da conjunção com valor semântico de causa, conjunção causal. Professora, é sempre assim? Claro que não. Uma das formas de você escrever o porquê é junto sem acento, tendo esse valor de causa. Já vale a pena você anotar aí num cantinho do seu material. Ok. Aí vem a pergunta. Está também grafado corretamente o que se destaca em? Então, ele quer saber aqui qual é a letra, né, da nossa questão, na qual a palavra porquê foi grafada corretamente. Então, vamos lá. Na letra A, nós temos o seguinte. Não sei por que, ou melhor, sei por que você chorou ontem. Pessoal, esse porquê aqui, ele está junto e com acento. Você vai puxar uma setinha no seu material e vai escrever que o porquê, quando é junto e com acento, ele é um substantivo. Olha a gente já fazendo o estudo das classes de palavras. Então, o porquê junto com acento, ele é um substantivo. E aí você deve se ater para o seguinte raciocínio. Como ele é um substantivo, ele deve vir precedido por um artigo. Então, para que esse porquê seja grafado assim, ou seja, para que esse porquê seja um substantivo, ele deve ser precedido por um artigo. Então, vou te dar um exemplo oral, mas você pode anotar se quiser. Ele deve ser precedido por um artigo. O exemplo é o seguinte: sei o porquê você chorou ontem. E aí você pode, inclusive, substituí-lo pela palavra motivo. Essa dica também é joia, tá? Quando você tiver o porquê junto e com acento, certamente ele vai ser substantivo. Obrigatoriamente ele deve ser precedido por um artigo, o que não acontece aqui. Então, essa grafia não está correta. E você vai poder substituí-lo. Quando eu digo assim, não sei o porquê de tanta briga. Aí esse porquê é junto e com acento. Perceba, ele está precedido de um artigo. E perceba também a outra dica. Eu posso substituí-lo por qual palavra? Pela palavra motivo. Nesse caso aqui, qual seria a correta grafia dele, Rafaela? Seria separado e sem acento. Anote no seu material, quando você se deparar com o porquê separado e sem acento, olha a dica, você vai poder acrescentar, depois da palavra porquê, a palavra motivo. Presta atenção na dica, não viaje. Não é que a palavra motivo vá aparecer no seu texto, lógico que não. Mas pelo contexto, vai ser possível você subentender que aquela palavra motivo poderia ser incluída ali depois da palavra porquê. Já é o terceiro uso da palavrinha porquê. Então, vamos ver como é que isso fica? Ó, para não ter mistério aí na sua vida. Quando eu digo assim, ó, não sei, ó, o porquê que eu estou falando, não sei
porque ele não veio. Não sei por que ele não veio. É o que eu estou te falando. A frase é essa. A frase é essa. E está correta. Essa frase aqui está correta. A questão é, na hora da prova, para você resolver isso de maneira prática, aqui, ó, separado sem acento, dá para você subentender, não tem a palavra motivo. Mas você concorda comigo que daria para a gente incluir essa palavra motivo aqui e manteríamos o significado da frase? Olha lá, não sei por que motivo ele não veio. Então, fica a dica na hora da prova. Apareceu o porquê separado sem acento, se der para incluir motivo, tá correto. É sempre assim, professora? Não, galera. Não, 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 tá? Você também pode ter o porquê separado sem acento, equivalendo a um pronome relativo. Quer ver um exemplo? Conheço as razões. Estou torcendo para cair uma questãozinha de porquê na sua provinha do Banco do Brasil. Olha aqui, ó. Conheço as razões porque ela veio. Conheço as razões porque ela veio. Pode parecer esquisita essa frase, mas ela também está correta. E olha só, é o mesmo porquê, separado e sem acento. Mas é o mesmo só na grafia, porque no significado é diferente. Esse porquê separado e sem acento, galera, também pode significar um pronome relativo, pelo qual, que você pode variar pela qual, pelos quais ou pelas quais. Pode variar no feminino e pode variar no plural. Veja como é possível nós substituirmos. Aí já não é mais incluir a palavra motivo. Agora já é substituir este pronome por um relativo equivalente, que nesse caso seria pelas quais. Já que o pronome relativo, veremos em momento posterior, ele vai retomar um termo anterior. Nesse caso, as razões, feminino plural, então se eu substituo esse porquê por um pronome relativo, ficaria pelas quais. Olha aí, galera, conheço as razões pelas quais ela veio. Então, anotem, pessoal, questõezinhas sobre o porquê sempre aparecem nas provas da Sesgran Rio. Sempre. Se cair essa na sua prova, é um ponto certo, você não pode errar. Já falamos 4 usos do porquê. Olha só, o porquê separado, quando dá para você incluir a palavra motivo depois dele, não vai aparecer a palavra motivo no texto, mas você vai subentender. O porquê separado, quando você puder substituí-lo por um pronome relativo, basta fazer a concordância aqui. E o porquê junto com acento, que aí você tem que ter o artigo antecedendo, ok? Então, já vimos aqui, ó, 3 e 4, o porquê junto, sem acento, conjunção causal. 4 usos do porquê. Vamos continuar a resolver. Letra B, não sei o porquê de tanta pressa. Tá errado, galera. Aqui já falei para vocês, ora, se eu tenho o artigo antecedendo, olha aqui, ó, se eu tenho o artigo precedendo o porquê, como é que ele deve ser escrito? Junto e com acento. Então, a letra B também está errada. Isso aqui deveria estar junto. E na letra A, separado, né? Na letra A, separado e sem acento. Letra C. Ele está triste porque foi transferido. De novo, olha que fácil a questão. Porque junto e com acento. Só se ele for substantivo. Teria que ter o artigo precedendo. Então, não é a grafia correta. Qual seria a grafia correta? Ele está triste porque foi transferido. Será que dá para eu incluir a palavra motivo aqui? Vamos ver se dá? Leia a frase com a palavra motivo aqui. Vê se faz sentido. Ele está triste porque motivo foi transferido. Não, não, não. Eu mudo completamente o sentido. Perceba a diferença. Aqui sim, não sei por que motivo ele não veio. Eu mantenho o sentido. Aqui não. Se eu incluo a palavra motivo, como diz lá em Minas, estou forçando a barra. Não tem nada a ver. Tá ok, então. Não é separado e sem acento. Aqui eu tenho uma
explicação ou uma causa. O porquê junto e sem acento, ele pode ser conjunção causal ou uma conjunção explicativa. Qual é a grande dica que eu dou para vocês aqui? Se for conjunção causal ou explicativa, vocês vão poder, agora não é mais incluir, vocês vão poder substituir o porquê pela conjunção pois, porque a conjunção pois ela é causal ou explicativa. Vê como dá certo, galera, na letra C. Ele está triste, pois foi transferido. Olha que bacana. Então, aqui é junto, mas sem o acento. Aqui dá para substituir por pois. É diferente do motivo. O motivo eu incluo, o pois eu substituo. Na letra D, não sei o motivo porque ele não veio. Olha, essa aqui é boa. Ah, professora, você falou tanto do motivo e aqui já tem motivo. Então, não é aquela ideia de incluir o porquê aqui. Aqui, galera, como eu falei para vocês, já no nosso quadro branco, quando aparecer o porquê separado sem acento, eu vou tentar substituí-lo pelo pronome relativo ou incluir a palavra motivo. Porque são as duas situações em que ele aparece separado e sem acento. Na letra D, a gente vai ver que dá para eu substituir. Olha lá como é que fica. Não sei o motivo. O que eu faço quando ele está separado sem acento? Primeira opção, eu incluo a palavra motivo aqui, que ficaria completamente sem razão de ser, até porque a palavra motivo já apareceu, então ficaria não sei o motivo, porque motivo ele não veio. Não teria o menor sentido. E qual é a segunda opção? Eu vou substituir o porquê pelo pronome relativo pelo qual. Pela qual, pelos quais, pelas quais. Vamos lá? Não sei o motivo, no lugar do porquê, não sei o motivo pelo qual. Olha aqui. Deu certo, não deu? Deu. Então, é porque esse porquê aqui está funcionando como pronome relativo. A correta é a letra D de dado. E na letra E, que ficou errada, não quero saber por que você não foi à festa. Aqui eu tenho uma situação de o porquê separado sem acento. Porque aqui dá para eu substituir, dá para eu incluir a palavra motivo. Quero saber por que motivo você não foi à festa. Então, a correta grafia aqui deveria ser separado e sem acento. Professora, separado e com acento. A única situação que não apareceu aqui, que eu ainda não falei. Final de frase. Tá? Mas cuidado, não precisa ser só final de frase interrogativa. Você pode ter um ponto final, sendo, obviamente, um ponto final, vai marcar o final da frase, e se der para você incluir a palavra motivo, e isso estiver no final da frase, ele vai levar o acento. Ok? Quer ver? Ela não veio à festa. Bom, vamos colocar no quadro branco, então, para fechar esse assunto do porquê, com bastante teoria e prática ao mesmo tempo. Olha só. Ela não veio à festa. Ponto. Gostaria de saber por quê. Veja, depois desse porquê aqui, dá para eu incluir a palavra motivo, concorda? Gostaria de saber por que motivo. Só que eu não coloquei o ponto de interrogação, coloquei o ponto final, não tem nenhum problema. Nesse caso, já que está no final de frase, ele leva o acento. O raciocínio é muito semelhante com esse aqui. Dá para eu incluir a palavra motivo aqui. Gostaria de saber por que motivo, por que razão, mas ela não está na frase. Acontece que, por estar no final da frase, leva o acento circunflexo. Poderia ser ponto final ou poderia ser ponto de interrogação. Eu gosto de trazer o exemplo com ponto final, exatamente porque o aluno, vício lá da tia Maricleia, né, o aluno pensa que só se for final de frase interrogativa direta, né, com o ponto de interrogação. Não, pode ser ponto final. E outro detalhe, não precisa ser no final do período, como acontece aqui. Pode ser no final da frase. Isso aqui é um final de frase. O texto poderia continuar, não tem problema. O porquê teria acento do mesmo jeito. Então, com acento no final de frase. Não precisa ser no final do texto do período. Tranquilo, galera? Como está meu tempo aí? Dá para fazer mais um? Dá. Vamos apertar que dá. Tem que dar. Vamos lá. Vamos fazer essa aqui também.
Agora, sobre ortografia do A e do A também, questão interessantíssima, tem bastante coisa para a gente falar. Olha só, as palavras destacadas abaixo não se diferem somente quanto à pronúncia mais ou menos forte. Aí temos uns exemplos aqui. A gente se acostuma a coisas demais. Ou ainda, não há muito o que fazer. Então, galera, ele está comparando esse A aqui com esse A aqui, né? Tá lá, ó. A gente se acostuma a coisas demais, não há muito o que fazer. A frase em que a palavra destacada foi usada adequadamente à norma padrão é a seguinte. Pessoal, esse A aqui, o A e o A do verbo haver, né? Muito interessante, cai muito, despenca nas provas. Vamos lá. Esse A aqui, pessoal, ele está sendo usado como preposição. Então, olha só, já estou falando daquele tópico do edital, classes de palavras. Preposição. A gente vai ver que a preposição, ela é fruto de uma relação de regência. Como assim? De maneira muito tranquila, você vai pensar no seguinte, ou o verbo pede uma preposição para introduzir o seu complemento, ou o próprio nome, um substantivo, um adjetivo. Olha só, exemplo em que o verbo pede uma preposição. Acostumar. Ele está acostumado a alguma coisa. Então, o próprio verbo acostumar pede essa preposição. O verbo ir pede a preposição a. Vou a algum lugar. O verbo chegar, que também pede a preposição a. Acabei de chegar ao estúdio. Olha esse azinho aí, preposição. Então, a preposição, é importante que você entenda que ela é fruto de uma relação de regência. Regência verbal ou nominal. Se o verbo pedir a preposição, regência verbal. E se for um nome, por exemplo, um adjetivo, fiel. Veja bem, eles são fiéis às ideias do partido. Então, ser fiel pede essa preposição. Fiel a algo, a alguém, a alguma ideia. Aí eu tenho um nome pedindo uma preposição. Então, eu tenho uma relação de regência. Nesse caso, preposição. A preposição é uma palavra invariável, vale a pena você anotar. Galera, é intensivo, eu vou falar muito, você vai ter que pausar e ir anotando tudo, tá? Praticamente a degravação da aula. Galera, a preposição é uma palavra invariável. O que significa isso em termos práticos, Rafaela? Ela não tem plural, ela não vai variar em número. E ela não tem gênero, também não vai variar em gênero. Então, quando eu penso no A, né, a namoradinha do O, isso aqui eu estou pensando num conjunto dos artigos. A preposição não tem variação. Por isso que ela continua aqui no singular, ela não tem plural. E aí você pode ver que depois dela vem uma palavra no plural. Agora já vou lá para a crase no seu edital. Olha aqui, anote isso. Quando você estiver diante de uma palavra no plural, essa palavra que está no plural, sem artigo, mas como é que eu sei que essa palavra está sem artigo? Eu vou te falar já já que o artigo, ele acompanha um substantivo. Ora, se o meu substantivo está no plural, se eu tivesse um artigo, esse artigo também deveria estar no plural. Então, como aqui eu não tenho S, claro que eu não tenho artigo. Aqui você tem essa situação em que você tem uma preposição mais uma palavra no plural. Falaremos disso lá no final do nosso curso, quando estivermos falando de crase, tá? Quando você tem uma preposição mais uma palavra no plural sem artigo, não tem crase. Já fica aí uma dica da crase. E esse A do verbo haver, galera, o próprio nome já sugere, é o A do verbo haver, que pode, nesse caso, ó, não há muito o que fazer, né? Aqui é o A do verbo haver. Esse A do verbo haver, ele tem sentido de existir, né? Não existe muito o que fazer. Então, temos esse A aqui do verbo haver, com H e com o acento no A. Beleza? Vamos ver. Aí ele quer qual é a letra em que foi usada adequadamente a palavra A. Vamos lá. Sua casa fica a muitos quilômetros daqui. Esse A indicando distância, né? Ele quer a correta. Tá, vamos lá. Letra B. Visitarei meu irmão daqui a 2 dias. Vamos lá, por uma questão didática, vamos ficar aqui, né? O A do verbo haver, o A pode ser
sinônimo do verbo haver, com o sentido de existir, ou, letra B, diferente. O A com H, indicando tempo. Mas aí, detalhe, ele vai indicar tempo passado. Então, quando eu digo visitarei meu irmão, isso é futuro. Não caberia esse A do verbo haver. Teria que ser apenas a preposição a. Apenas a preposição a, ela pode indicar futuro. Chegarei daqui a 2 dias. Tudo bem? Então, tem esse a aí indicando futuro. É uma preposição e que indica futuro. Letra C. Passei no vestibular há cerca de 7 anos. Não, não. Aqui é passado. Então, esse a aqui deveria ser o do verbo haver, com H e o A, indicando tempo passado, remoto. Letra D. Há muitas crianças dediquei a minha vida. Aqui, galera, é o A da preposição, né? O verbo dedicar, que está na sua transitividade bitransitiva, então ele é transitivo direto e indireto. E aí ele tem 2 complementos. O objeto direto, dediquei a minha vida a alguém, a muitas crianças. Então, aqui eu teria apenas a preposição a. Essa mesma preposição aqui, ó, pedida pelo verbo. Tanto é que depois você tem um complemento no plural e não tem a variação da preposição. A muitas crianças. Então, a letra D também está fora. A letra E. Há 2 dias cheguei da viagem ao Pará. Se eu cheguei, esse tempo aqui é passado. Qual é o A que indica passado, pessoal? É o A com H e o acento, né? Então, não é esse A. O correto seria esse A aqui, para indicar tempo remoto. Logo, a gente fica com a letra A. Sua casa fica a muitos quilômetros daqui. Aqui já é um outro significado da preposição a. Nesse caso, ela está indicando distância. Vou puxar uma setinha para cá, vai me acompanhando, indicando distância. Fica a muitos quilômetros daqui. Tudo bem? Beleza? É isso, galerinha. Gabarito letra A. Vamos no próximo vídeo continuar ainda com o assunto ortografia. Não sai daí, força, estamos só começando. Até daqui a pouquinho. Tchau, tchau.